Então, gente, hoje a gente vai conversar sobre um outro sistema uma tentativa de descobrir quais são os tipos de dados das colunas, chamado SATO. E esse SATO na verdade, é uma evolução, um melhoramento do que eu apresentei antes, que foi o Sherlock. Então, na verdade, eu fui atrás dos papers que referenciavam o Sherlock, e o mais interessante era da própria equipe que construiu o Sherlock. Então, os autores aqui do Sherlock, esse Rumsfeld aqui, é um dos autores desse paper do SAP. Agora, a curiosidade, né? Esse C cedilha aqui não é erro, não. A primeira letra do prenome desse sujeito aqui é C cedilha. Eu acho que ele deve ser turco, pelos acentos no nome. Então, achei curiosíssimo, porque tem o Zeng e esse Tan aqui devem ser chineses. Esse cara aqui é japonês, esse aqui é chinês, esse aqui não sei de onde é, mas ele trabalha como é? Trabalha na Heineken. Muito estranho. Enfim. Então, esse Sato aqui também tem uma implementação dele disponível com uma demozinha aqui no GitHub. E esses dois, tanto o Sherlock quanto o Sato, são produtos de uma empresa chamada Megagon. Aqui tem uma discussão interessante sobre o porquê Semantic Type Detection é interessante, e tem um monte de referências bem interessantes nesse website aqui, que é o website da empresa. Muitos dos papers que eles publicaram esse ano têm a ver com o treinamento de redes neurais. Então, o nosso ponto focal aqui é o SATO, evolução do Sherlock. Bom, então, como vocês não devem lembrar do Sherlock, a gente apresentou o Sherlock há um mês atrás, foi no dia 13 de setembro. Então, eu vou fazer uma recordaçãozinha do Sherlock e depois destrinchar um pouco qual é o modelo do SAP. Bom, antes disso, eu tenho que lembrar por que essa história de Semantic Type Inference é interessante. Isso tem a ver com a apresentação do Hugo. Na verdade, o que a gente gostaria de fazer é descobrir, você me dá uma coleção de valores, colunas de tabelas, né? E a gente quer descobrir do que se trata aquele conjunto de valores daquela coluna. Não basta dizer, por exemplo, que Bob Carroll está nelas, que aliás é o nome de um filme bem antigo, são cadeias de caracteres. Isso aqui são nomes de pessoas. Então, o semantic se refere a você dar um significado maior do que meramente uma avaliação sintática de quais são os conjuntos de valores observados em cada coluna. Isso aqui tem cara de data, né? Mas mais do que data, você pode descobrir, não, isso aqui é a data de nascimento dessas pessoas aqui. Bom, e o gênero, né? Sexo é mais simples até, né? Bom, isso aqui também são cadeias de caracteres, mas isso aqui tem cara de ser gênero. Então, o nosso objetivo é criar um algoritmozinho para devolver essas coisas que estão aqui em verde, que a gente chama de semantic types. Isso, na verdade, é um problema de classificação, né? Você tem um universo de valores, datas, strings de caracteres, seja lá o que for, um conjunto de tipos não seria string data, seria nome, data de nascimento e gênero, né? Então, esse T aqui são os semantic types. Então, dado uma coluna de uma tabela, o que é uma coluna de tabela? Uma coluna de tabela é um conjunto de valores tirados desse universo. Então, eu quero classificar esse conjunto de valores de acordo com um tipo tirado desse conjunto de tipos. Dito dessa forma, isso aqui é um problema de classificação. Tá? Então, a ideia de Semantic Type Inference, na verdade, é um problema de classificar conjuntos de valores entre os tipos que você está observando. Por que isso é interessante? Na verdade, deixa eu voltar para cá. Na verdade, é o seguinte, se você estivesse fazendo o trabalho que o Hugo acabou de mostrar, e você dissesse, não, essa coluna daqui é classificada do tipo data de nascimento, aí eu tenho no outro esquema uma outra coluna que eu consegui
classificar como data de nascimento. Então, é bem razoável você imaginar que uma coluna mapeia na outra. É como se esses tipos de dados semânticos eles fossem uma espécie de tipos de dados do esquema global, e aí, dado um esquema, você alinha o esquema com esse esquema global, e, portanto, se dois esquemas alinham para o mesmo lugar, é possível você alinhar as duas tabelas iniciais. Então, isso aqui, digamos assim, pode ser pensado como uma maneira de você facilitar o trabalho de mapeamento entre esquemas usando os tipos semânticos como ponto focal, digamos assim, né? Então, por isso que eu estou interessado nesse tipo semântico. Tá? Então, é alguma coisa que, se a gente consegue descobrir quais são os tipos semânticos, isso aqui deve ajudar a gente a fazer essa integração de dados dinâmica, que é o que a gente precisa num data lake. Então, vamos voltar atrás um pouco e lembrar do que o Sherlock faz. O Sherlock é um classificador desse jeito que eu falei. Aí, o que eles fazem? Eles pegam uma coluna de uma tabela, eles não olham a tabela inteira, eles olham coluna a coluna, e extraem de cada conjunto de valores que ocorre numa coluna certas características. Por exemplo, a distribuição dos caracteres. O Hugo comentou isso, quantos caracteres especiais, qual é a percentagem de caracteres especiais que aparecem na coluna, esse tipo de coisa. Então, tem um conjunto de características que tem a ver com a distribuição dos caracteres. Se os valores aqui forem cadeias de caracteres, você pode tentar fazer um word embedding dos valores aqui, né? Buscar lá um desses algoritmos que fazem word embedding. No Sherlock apareceu uma coisa que eu não conheço, eu tenho que olhar, que são esses paragraph vectors aqui. Eles, como se você pegasse todos os valores que ocorrem numa coluna, concatena esses valores, é como se eles fossem um parágrafo de texto, né? E existem métricas para comparar parágrafos. Isso aqui eu achei interessante. E outras são estatísticas globais daquela coluna aqui, que, no fundo, não são lá muito interessantes. Tá? Bom, para cada uma dessas features aqui, essas três aqui, essa última não tem muita graça, mas para cada uma dessas três aqui, eles têm uma rede neural que pega essas características e produz um vetor único. Então, é como se você combinasse esses descritores aqui num descritor mais conciso. E cada uma dessas daqui, desses três aqui, tinha uma rede neural separada. As estatísticas globais eram 27, se não me engano, está na próxima transparência, né? Eram depois concatenadas com esses descritores mais sintéticos de cada um desses representações. Então, no final das contas, você tinha, para cada coluna de uma tabela, um vetor grande, né, obtido dessas concatenações, que era, então, submetido a uma rede neural final, que classificava aquela coluna em um tipo de dado semântico. Bom, isso parece interessante, mas aí começam algumas limitações. Primeiro que eles só consideraram tipos de dados tirados da DBpedia. Isso faz sentido? Bom, depende do que você queira fazer. As tabelas, essas colunas aqui vêm, no caso que eles estavam preocupados, de tabelas que existem na web. Então, essa tabela aqui não veio de um banco de dados, é uma tabela que está lá na web. E aí, as colunas são colunas dessas tabelas. Então, isso aqui é um conjunto de tabelas que existe para testes que é tirado da web. Bom, se é tirado da web, os tipos de dados podem ser qualquer coisa. Então, seria razoável você imaginar que essa qualquer coisa viria de alguma ontologia genérica, como a DBpedia. Tá? Bom, aí existe já um corpus dessas tabelas daqui prontos para você usar. Né? Bom, as features eu já comentei, isso aqui eu já comentei. E aí, eles compararam esse modelo aqui do Sherlock com várias outras opções. Esse modelo aqui é um modelo que tem uma rede neural para cada uma dessas coisas e uma rede neural final para classificar as colunas. Então, o modelo deles é um modelo de redes neurais. Aí eles
digamos assim, testaram ou avaliaram um modelo do Sherlock contra outros modelos alternativos, uma árvore de decisão ou uma floresta de árvores de decisão. Esses modelos aqui até que deram bom resultado, só que eles são modelos muito grandes, né? Dois modelos bem simples, de simplesmente você tenta ver se aquele troço tem uma cara de data ou o que seja. Então, esses modelos aqui são regras, né? Não são muito bons. E um modelo manual, que eles contratam lá um bando de gente para classificar um bando de tabelas. E desses daqui, o modelo do Sherlock, aquele que eu acabei de apresentar, ficou bem melhor do que esses dois e um pouco melhor do que esse daqui. Agora, se você olhar, esse aqui era quase uma ordem de grandeza maior no modelo de florestas do que o modelo do Sherlock. Bom, então, como é que é, em mais detalhe, porque daqui a pouco a gente vai se referenciar a isso. Então, o que eles chamavam, o que o Sherlock chama de características daquelas colunas das tabelas, dos conjuntos de valores, são a história dos caracteres que aparecem nos valores, né? Tem um monte de A's, poucos E's e por aí afora. Os word embeddings, que só vão funcionar se você realmente tiver strings. Se você tiver valores numéricos, isso aqui não faz sentido. O tal do paragraph embeddings, que eu comentei, né? Considerar todos os strings que aparecem na coluna, concatena tudo e entende aquilo como um parágrafo. E essas estatísticas simples, que eram 27 estatísticas sobre a ocorrência de valores. Bom, como esses são eventualmente descritores muito grandes, eles tinham uma redinha neural para compactar a representação dessas três features aqui. Tá? Então, as três, um subnetwork para cada uma dessas coisas produzia um vetor, não me lembro mais qual é o tamanho do vetor, acho que era 78 mesmo, não me lembro bem, que era então concatenado com as estatísticas, que eram 27 delas. Aí ficava um vetorzão que eles usavam para classificar, então, aquela coleção de valores em um dos 78 tipos semânticos tirados lá da DBP. Então, no fundo, isso aqui é um modelo unicamente de redes neurais, só usa redes neurais, e ele se refere à classificação de cada coluna de uma tabela. Não olha para nenhuma coisa mais da tabela. Então, aqui você vai tentar descobrir qual é o tipo de dado dessa coluna de forma completamente independente desta coluna e desta coluna, embora as três colunas sejam colunas da mesma tabela. É uma coluna de cada vez, né? Aí tinha umas perguntas no final, nas conclusões do paper do Sherlock, que é o que acontece, como é que eu consigo adicionar mais tipos ao Sherlock? Não são só aqueles 78 da DBPID, eu quero outros tipos. Bom, aí vem o problema, né? Você vai ter que catar exemplos de tabelas que tenham colunas com aquele novo tipo, descobrir como é que você vai retreinar o Sherlock para aquele novo tipo e testar. Essas coisas aqui não são nada triviais, né? Nota que eles já começaram com um conjunto de tipos que foi pré-definido, um conjunto de tabelas que foi coletada da web nesse corpus aqui, e depois fizeram uma brincadeira de olhar para o caption da tabela e tentar descobrir o caption da tabela e das colunas e tentar descobrir os tipos por aqui. Então, isso aqui já estava pronto. Então, como eu estou falando que eu tenho tipos que não são daqueles, eu tenho que começar tudo de novo. E aí vem um detalhe que tá bom, isso aqui eu posso fazer para outros tipos de tabelas que estão lá na web. E se eu tiver um banco de dados específico, como é que eu posso retreinar o Sherlock para descobrir quais são os tipos de dados das tabelas daquele banco de dados, ou se eu tiver uma federação de banco de dados, para o Sherlock me dizer quais são os tipos de dados de cada uma daquelas tabelas que aparecem nos bancos de dados da federação. Aí começa tudo de novo, né? A gente tem que arrumar uma massa de testes, tem que treinar de novo o Sherlock e testar para ver se o que a gente fez
é bom ou não. Então, isso aqui não é nada trivial, a gente entender o Sherlock. Bom, o paper de hoje é para resolver, no fundo, esses problemas aqui. Primeira coisa, quando a gente fala de 78 tipos de dados da web, ele não funciona bem para os 78 tipos de dados. Tem uns tipos de dados dele lá que tem muito pouca ocorrência no corpus de tabelas que eles estavam treinando. Então, o Sherlock não funcionava bem para esses tipos que tem poucos exemplos, né? A segunda questão, bom, isso é um fato, né? É só olhar para a cara dos dados. E daqui a pouco eu vou mostrar para vocês uma distribuição. A segunda questão é mais interessante. Que tal, em vez da gente olhar cada coluna como se aquela coluna fosse separada de todo o resto, olhar uma coluna, um conjunto de valores, uma tabela, dentro da tabela? Quer dizer, se eu estiver olhando aqui para a data, eu sei que essa coluna ocorre numa tabela que tem país e nome. Então, será que eu, ao classificar essas colunas aqui, me ajuda a classificar essa coluna? Tá? Provavelmente isso aqui deve ser a data de nascimento, não sei. Tá? Então, a outra ideia que eles tiveram quando fizeram o SATO é dizer o seguinte, olha, as colunas, quando ocorrem numa tabela, é interessante a gente tentar também levar em consideração as classificações das colunas em volta daquela que a gente está olhando. Né? Bom, quando você, por exemplo, está olhando uma coluna que tem cara de ano, pode ser que a anterior tenha a cara de mês, pode ser que a outra tenha a cara de dia. Então, aquilo forma uma data. Então, é muito mais razoável você olhar para a cara da coluna ano, sabendo que ela vem depois de uma coluna que tem cara de mês. Essa é a lógica dentro desse segunda questão aqui, que o SATO leva em consideração. Bom, SATO foi um nome, isso aqui devem ter contratado um amigo do professor Furtado para inventar um nome estranho. E quem deu o nome de SATO não foi nenhum dos autores, eles agradecem lá no final do paper a sugestão desse acrônimo. O SATO é essa maluquice que está escrita aqui. O que é interessante no SATO, na verdade, é que ele usa um modelo híbrido. Quer dizer, ele tem algumas coisas que são redes neurais. Por exemplo, ele usa o próprio modelo do Sherlock, que eu resumi aí em 2 minutos, né, para classificar, dar uma ideia do que seria o tipo de uma determinada coluna. Isso aqui é uma rede neural. Mas ele também usa outros modelos para dar ideia, para capturar a ideia de um contexto global. Quer dizer, quando você me dá uma tabela, uma outra pista que a gente tem para interpretar o tipo semântico de cada coluna, eu tenho uma ideia. Isso aqui é uma tabela de pessoas. Ou não, isso aqui é uma tabela de cidades. Se a gente conseguir dar uma ideia de o que é a tabela, esse contexto global pode nos ajudar a interpretar as colunas. Tá? Então, o contexto global é isso, uma cara da tabela como um todo. E o contexto local é aquela história que eu estava falando. Você pode olhar as colunas que estão em volta da que você está olhando para tentar descobrir qual é o tipo semântico de uma particular coluna. Então, a grande novidade do SATO é como ele trabalha com esses contextos e usa esses contextos para melhorar a classificação de uma coluna por si só, como o Sherlock faria. Tá? Então, o modelo é híbrido, porque isso aqui é rede neural, isso aqui não é rede neural. Bom, mas eles continuam usando... isso aqui é uma evolução do Sherlock. Então, eles continuam usando os mesmos tipos de dados do Sherlock, o mesmo corpus de tabelas tiradas da web. E tem aqui também você também tem lá no GitHub um código do SATO junto com uma demozinha. Tá? Bom, essa história de contexto, tem um exemplinho aqui que eu achei interessante. Se você olhar só para essa tabela aqui da esquerda e disser isso aqui, bom, isso aqui tem cara de cidade, né? São nomes de cidades. Agora, essas cidades são cidades por si só ou elas representam a cidade natal de alguém?
Se você olhar só para isso, você não tem a menor ideia do que isso aqui significa. E um dos tipos de dados daquele 78, é exatamente a cidade natal. Agora, se eu te der essa tabela daqui, onde tem o nome de uma pessoa, data de nascimento, ocupação, e aparece aqui cidades, então, se essa coluna estiver dentro dessa primeira tabela, então é bem provável que isso daqui não é cidade por si só. Isso daqui tem mais significado. Isso aqui talvez seja a cidade natal dessas pessoas aqui. Agora, se você olhar para essa outra tabela aqui mais à direita, e você observar que essas cidades aqui ocorrem junto com uma coluna que é de países, junto com uma coluna de algum número inteiro que tem cara de população, então é bem possível que isso aqui seja cidade mesmo, não cidade natal. Então, moral da história, se você só olhar para isso que está à esquerda, não olhar para mais nada, você tem uma ambiguidade sobre qual seria o melhor tipo para classificar essa coluna. No entanto, se você olhar para o contexto global dessa tabela, ou o contexto global, que é essa tabela daqui, talvez isso possa ajudar a gente a desambiguar se é cidade-cidade ou cidade no sentido de cidade natal. Essa é a lógica do SAT. Bastante razoável mesmo. Bom, como é que é, então, a questão de capturar contexto? O contexto é essa coisa que vai, isso aqui é um contexto, isso aqui é outro contexto. Aí ele separa em contexto global. Contexto global, você olha para a cara da tabela inteira e tenta descobrir do que se trata aquela tabela. Tá? E o contexto local é mais simples. O contexto local é você olhar para um tipo de dado semântico que, em princípio, você acha que é o melhor para cada uma das colunas em volta daquela que você está olhando. Então, o contexto global é a tabela inteira, o contexto local são aquelas colunas perto da que você está olhando. E aí, o modelo dele é bem mais complicado do que o modelo do Sherlock. O modelo do Sherlock, na verdade, é só isso daqui. Aliás, é só esse daqui. Então, essa caixinha quadradinha aqui, ela olha para uma coluna, para os valores de uma coluna e extrai aquelas estatísticas, aqueles vetores que descrevem os valores da coluna. Então, Feature Extractor é simplesmente aquela forma de extrair features básica que o Sherlock faz. E aí tem o modelo do Sherlock, que eu resumi para vocês 10 minutos atrás, que vai te dar um tipo candidato. Bom, onde é que aparece o contexto global? Tem uma outra coisa aqui, essa outra caixinha que vai usar uma técnica chamada de Topic Modeling. Por acaso, a ideia vai defender tese dia 5. Uma das sessões da tese dela é exatamente Topic Modeling, para você tentar descrever um conjunto de comentários. Então, Topic Modeling é uma coisa bastante comum de ser usada. Então, eles usam Topic Modeling para estimar do que se trata a tabela. Isso aqui também é um vetor. Então, ele pega os vetores que são a classificação dada lá pelo Sherlock, e esse outro vetor aqui, que é a pertinência da tabela que você está olhando a determinados tópicos, são uns 400, eu acho que eles usam, e tem uma outra rede neural que pega as duas coisas daqui e produz uma possível descrição dessa coluna que você está olhando. Então, Topic Modeling tem nada a ver com redes neurais. Essas outras coisas aqui é tudo redes neurais. E tem uma outra coisa aqui, que eu falei, você olha uma coluna e olha as colunas em volta. Eles fazem isso não olhando nenhuma rede neural, eles usam uma coisa chamada Conditional Random Fields, que se você pegar papers que tratam da interpretação de tabelas na web, um monte desses papers usam CRF. Então, eu vou comentar 2 segundos sobre CRF daqui a pouco. Então, é interessante que o modelo deles realmente é híbrido, no sentido de usar redes neurais, CRFs e Topic Modeling
tudo junto para tentar identificar ou classificar uma coluna dentro daqueles 78 tipos lá da DBPID. Bom, não vou repetir a história do modelo do Sherlock. Agora, tem uma coisa interessante aqui. Esse paper é bastante bem escrito. Apesar de ser um turco, um chinês, japonês, não sei o quê, o inglês do paper é muito bom e o paper é muito didático. Então, de vez em quando, tem umas digressões assim. Por exemplo, por que é interessante a gente tentar descobrir do que se trata uma tabela? Ora, quando a gente cria uma tabela não é simplesmente uma concatenação de colunas. Uma tabela tem uma certa intenção. Ah, isso aqui é uma tabela de pessoas com seu local e data de nascimento. Então, a intenção da tabela não é data de nascimento só, é descrever pessoas com informação sobre onde é que ele nasceu, data que ele nasceu e tal. Então, esse esquema da tabela tem que ser de alguma forma, ou deveria ser de alguma forma, capturado automaticamente para dar esse contexto global quando eu estiver olhando cada uma das consultas individualmente. Tá? Então, o Topic Modeling é uma maneira de você substituir o que seria o esquema da tabela, que a gente não tem, né? A gente não sabe, não tem. Se a tabela tivesse uma caption aqui, uma descrição da tabela, isso poderia ser usado. Bom, a outra questão é o que é essa história de Topic Model? Tem uma porção de métodos para você descobrir do que se trata um conjunto de texto, ou quais são os tópicos a que se refere aquele texto. Uma particular forma de fazer isso é os famosos LDAs. Tá? Isso aqui, apesar desse nome estranho, é um modelo probabilístico que, dado um conjunto de palavras, ele tenta descobrir se aquele conjunto de palavras tem uma probabilidade ou expressam de uma forma melhor um determinado tópico ou outro, ou uma coleção de tópicos. Então, no fundo, é dado um conjunto de tabelas, qual é a probabilidade daquele conjunto de tabelas, não, desculpa, daquele conjunto de palavras de escrever um tópico ou outro. E tem maneiras da gente computar isso. Tá? Esse paper aqui é o paper clássico dos LTAs. Enfim, não vou gastar muito tempo aqui, isso aqui é uma coisa padrão. Tá? Então, esse pedacinho aqui, então, vai usar Topic Modeling, né, para estimar do que se trata o contexto global da tabela, e ele vai usar os LDAs. Tá? Bom, eles inventaram um conjunto de 400 tópicos a partir daquele corpus de tabelas. Então, o objetivo dessa caixinha ali, que está em vermelho na figura anterior, dado esses 400 tópicos, é um vetor de 400 posições, né? E dado uma particular tabela, um conjunto de valores, né? Qual é a probabilidade daquele tópico de escrever, um daqueles 400 tópicos, de escrever aquela tabela. Então, o que o modelo de LDA faz é isso. O que são esses 400 tópicos que eles extraíram? No fundo, não são nada. São 400 coisas que descrevem tabelas daquele corpus. Por acaso, o paper tenta interpretar o que são os tópicos. Então, tem dois exemplos aqui curiosos, né? Esse tópico 192 cobria palavras como origem, nacionalidade, país, continente e sexo. Então, isso aqui tinha a cara de ser informação pessoal. Mas o tópico não é informação pessoal. O tópico é o tópico 192. Não importa o que o tópico significa. O que importa é que eu tenho um vetor de 400 posições e pesos ali dentro daquele vetor. Para cada tabela, esses pesos variam. Tinha um outro tópico aqui, esse 264, curioso, né? Código de inscrição, companhia, símbolo, aparentemente alguma coisa que tem a ver com negócios, com atividade econômica de uma empresa, né? Agora, de novo, cada um desses 400 coisas daqui foi recuperado usando um LDA pré-treinado para aquele corpus de tabela e me devolveu isso.
Então, para cada tabela, eu tenho que descobrir o grau de pertinência daquela tabela em cada uma dessas 400 dimensões aqui. Tá? Esse é o papel nem consigo pronunciar, do Dirichlet Allocation, Latent Dirichlet Allocation, sei lá como é que pronuncia. Tá? Bom, então, esse vetor de 400 posições, ele é global para a tabela. Então, não importa qual coluna você esteja olhando da tabela, ele é o mesmo. Então, aquela caixinha que usa o contexto global, usa esse vetor, e aqui é a saída do Sherlock. Então, você pega a coluna, aplica o Sherlock vai te dar um grau de pertinência para cada um dos 78 tipos lá da DBpedia. Pega esse vetor de 400 posições, que descreve esses tópicos abstratos, passa numa rede neural e ela vai te devolver um grau de pertinência essas setinhas aqui. É um vetor de 78 posições com grau de probabilidade daquela coluna pertencer a cada um daqueles 78 tipos, né? Então, a saída desse Topical Web Model é a mesma saída que o Sherlock te daria. Só que essa saída do Sherlock, digamos, foi ajustada com esse vetor de 400 posições que supostamente captura o contexto global da tabela. Então, isso aqui, que entra aqui, essa coisinha daqui, são descritores que, no fundo, podem ser interpretados como um grau de pertinência de cada coluna a cada um daqueles 78 tipos da DBpedia. Bom, acontece que esse estimador da cara da tabela, vamos chamar assim, ou esse estimador global, o contexto global de cada coluna, não leva em consideração a sequência de colunas. Como eu falei, se aparece dia, mês, ano, essas três colunas, elas normalmente aparecem juntas. Isso seria o contexto local da coluna, que não é capturado por esse vetor de 400 posições. Isso aqui é uma outra coisa. E, de fato, daqui a pouco eu vou mostrar para vocês, vários desses tipos semânticos concorriam com uma frequência muito alta, muito mais alta que outros pares de tipos semânticos, né? Então, por exemplo, cidade e estado, isso é óbvio que ocorre com muita frequência. Tá? Bom, então como é que a gente vai capturar o contexto local? Ou seja, a sequência de colunas, como é que isso pode influenciar a classificação de uma particular coluna? Aí eles usaram um outro modelo, chamado Conditional Random Fields, que eu já comentei para vocês, é usado com bastante frequência para tentar entender o que são as colunas de uma tabela da web. Isso aqui também é um paper clássico, esse paper aqui é muito citado. Tá? O único problema é que os CRFs é uma espécie de otimização de probabilidade conjunta. Isso aqui é muito complicado de computar. Mas existem algoritmos aproximados para computar um CRF de um conjunto de valores, principalmente no caso que eles estão usando. Todas essas duas observações estão aqui nesse paper. Isso aqui digamos, é como se fosse um modelo pronto que eles estão plugando em cima do Sherlock. Da mesma forma que o Topic Models era um modelo clássico que eles plugaram em cima do Sherlock. Bom, então como é que funciona essa outra parte? Isso aqui é o que eles chamam do pedaço de predição estrutural, ou seja, depende da estrutura da tabela, que era essa caixinha verde aqui, né? Então, isso aqui é o vetor de 400 posições. Desculpe, isso aqui é o vetor de 400 posições. Isso aqui combina o que o Sherlock produz com esse vetor de 400 posições e produz um vetor de 78, de dimensão 78, um para cada um dos 78 tipos da DBpedia, e isso é injetado, então, nesse modelo estrutural. Então, o modelo estrutural é um CRF, então.
Esse CRF aqui não é um CRF genérico, né? Para ele ser genérico, você teria que considerar cada coluna em relação a todas as outras colunas. É como se você daria, se tivesse N colunas, você teria N ao quadrado relações entre as colunas. Isso é bastante demorado de computar. Então, eles simplificaram a coisa e disseram o seguinte: eu só vou olhar, dado uma coluna, as colunas vizinhas na hora de melhorar a estimativa do tipo de uma coluna. E isso aqui é linear, quer dizer, você começa da primeira coluna e vai seguindo coluna a coluna, e para cada coluna só olha os dois vizinhos. Tá? Bom, esses T's aqui, na verdade, são a saída do Sherlock. Isso aqui é a probabilidade desse conjunto isso aqui me diz a probabilidade deste conjunto aqui pertencer a esse tipo. Então, a saída do Sherlock, você pega lá o vetor de 78 posições, pega o máximo dele, vai ser o valor de TI para aquela iésima coluna. Tá? E aí eu teria que estimar, então, essa estimativa do tipo de cada coluna olhando apenas a coluna. Por isso esse unário aqui, olhando apenas a coluna. Aí eu teria que olhar quais são os pares de colunas de tipos, né, que tipicamente ocorrem na web. Eu tenho que estimar a probabilidade dessa coluna ser do tipo T2, quando a coluna anterior era do tipo T1. Isso é outra probabilidade. Tá? Então, aqui é mais fácil de ver. Então, esses que eles chamam de isso aqui é nomenclatura de CRF, tá? Isso aqui é a probabilidade da variável TI ser o tipo correto da coluna CI. E isso aqui é a probabilidade de duas colunas TI e TI mais 1 serem do tipo TI e TI mais 1. Tá? Então, essa daqui é dada pelo próprio Sherlock. O Sherlock é só isso daqui, né? O Sherlock, levando em consideração o contexto global da tabela, são essas duas entradas, essa rede neural aqui me dá, de novo, a probabilidade da coluna pertencendo a determinado tipo, ajustada já pelo contexto global. Então, esses generic potentials aqui é simplesmente a saída desse pedaço do modelo aqui. E esse daqui, como é que eles levantam isso? Levantaram isso do próprio conjunto de tabelas. Aqui, ó. Isso aqui foi levantado daquele próprio conjunto de tabelas de teste. Então, se vocês olharem aqui, nome, uma coluna interpretada como sendo nome, e uma coluna do tipo endereço, elas têm uma alta probabilidade de ocorrerem juntas. Então, um azulzinho mais escuro significa, por exemplo, esse daqui, deixa eu pegar um outro aqui, esse aqui, localização e status. Não sei o que é status, vamos ver aqui. Cidade e estado. Esse aqui é bem óbvio. Então, esse quadradinho aqui muito escuro significa que uma coluna classificada como cidade tem uma alta probabilidade de ser seguida de uma coluna chamada estado. Então, quanto mais azul escuro, mais a probabilidade daquelas dois tipos estarem em colunas adjacentes, né? O que chama atenção, que eu achei realmente curioso, é que essa diagonal aqui devia ser toda branquinha. Mas que história é essa de uma tabela você ter duas colunas adjacentes classificadas com o mesmo tipo? O mesmo tipo seria a diagonal. Mas isso acaba ocorrendo, porque ele classifica duas colunas com um determinado tipo semântico, tirado daquele 78 da DBpedia. Mas pode ser que aquelas duas colunas sejam realmente cidade natal e cidade de, sei lá, de falecimento do sujeito. Mas só que ele não consegue distinguir esses dois tipos. Então, ele classifica as duas colunas como cidade, quando, na verdade, uma deveria ser cidade de um jeito e outra cidade de outro jeito. Como ele não consegue distinguir isso, cidade, por acaso, não tem, mas ocorreria duas colunas na mesma tabela classificadas do mesmo jeito.
Então, a diagonal aqui não é toda branquinha, o que é um pouco estranho, né? Mas entende, por que que essa matriz aqui ela é importante? Essa matriz aqui, para os 78 tipos, é o que vai me dar, é o que vai me dar esse potencial de pares de colunas ocorrerem em seguida, tá? Então, isso aqui não tem novidade nenhuma, isso aqui vem do Sherlock ajustado pelos tópicos, e isso aqui é simplesmente levantado do que eles descobriram olhando as próprias tabelas lá da massa de dados dele. Então, o CRF não é tão confuso assim. Aí eles aplicaram essa história. O base aqui é o Sherlock, tá? Então, essa primeira linha aqui é o Sherlock, a segunda linha é o Sato, desse jeito que eu descobri, comentei para vocês. Então, ele tem um F1 14% melhor do que o Sherlock. Isso aqui é quando você não considera esse CRF ou quando você não considera aquele vetor de 400 posições que dá o contexto global da tabela. Então, você vê que a estrutura, considerando só o tópico da tabela e não considerando a sequência de tabelas, dá um ganho de 11% com relação ao Sherlock. Já, se você não considerar os tópicos, mas considerar a sequência de tabelas, o ganho é só 6,6%. Os dois combinados, ou seja, o SAT como um todo, te dá um ganho de 14%. Tá? Então, isso aqui significa que realmente esse modelo mais complicado do SAT te dá um ganho. Curiosamente, essas duas colunas aqui se referem a todas as tabelas daquele corpus dele. Aparentemente, tem tabelas de uma coluna só. Essa aqui é o que interessa, quando a tabela tem pelo menos duas colunas. Isso aqui podia ter sido jogado fora. Agora, essa figura aqui de baixo é mais interessante. O abobrinha é o Sherlock, né? Então, quando você pega tipos muito pouco frequentes, esses tipos aqui do final, eles são muito pouco frequentes na tabela. O Sherlock não funciona. Agora, esse SAT, com essa confusão toda que eu falei, ele começa a funcionar bem melhor. Então, se você olhar, onde tem muita frequência, o Sherlock e o Sato andam mais ou menos juntos. Quando passa da metade, que começa a ter poucos exemplos de colunas, o Sato funciona bem melhor. Então, a ideia de ter tópicos e contexto começa a ajudar a interpretar as colunas. Então, essa é a mensagem desses azuis aqui, onde os abobrinhas aparecem pouco. Agora, isso aqui é muito abstrato, né? Isso aqui é mais interessante. Eles pegaram alguns exemplos de tabelas, então a tabela 6.299. Essa tabela tinha 3 colunas, essas 3 colunas. O Sherlock só conseguiu descobrir a cidade. As outras duas aqui, o code name, ele errou completamente. Já o Sato conseguiu descobrir direitinho a classificação das 3 colunas. Então, onde tem azul verdinho aqui, significa que o Sato, para essas tabelas aqui, conseguiu descobrir bem melhor qual seria o tipo semântico das colunas, né? Claro que de vez em quando ele erra, né? Não, isso aqui, without... isso aqui é o base, é o Sherlock. Esse aqui é o Sato sem os tópicos, mas com aquela sequência de colunas. Esse aqui é o Sato without. Não, without é aqui. Esse aqui. Sim, para essas outras. Esse aqui é o Sato completo. Esse aqui é o Sato completo. Esse aqui é o Sato sem a sequência de colunas, né? Ele aqui errou o nome. Aqui ele errou local. Para essas tabelas aqui ele foi muito bem. Esse aqui ele já não foi tão bem assim. Mas aqui dá uma ideia mais concreta do que está sendo descoberto. O ISBN é bem fácil de descobrir, porque ISBN é um número muito peculiar, né? Bom, então,
resumindo aqui para não gastar mais tempo de vocês, o problema que o Sato se refere, ou tenta resolver, é o mesmo do Sherlock, a questão dos tipos semânticos. Por que a história do tipo semântico é interessante? Para, na verdade, dar uma pista de quais seriam as colunas de tabelas em bancos de dados diferentes que deveriam ser mapeadas entre si, que é um pouco que o Hugo, é o que o Hugo estava comentando antes dessa apresentação. Agora, diferentemente do Sherlock, eles não acreditaram, não usaram apenas redes neurais profundas. Eles usaram a ideia de topic modeling, que é uma coisa bem clássica, para capturar o contexto da tabela. Claro que eles tiveram que inventar os 400 tópicos lá, minerando o corpus que eles tinham. Mas isso daqui pareceu uma ideia boa, como os exemplos que eu mostrei antes, né? Esses resultados aqui mostraram. E a questão de você considerar as sequências de colunas, que eles usaram CRF, que também é uma técnica bastante conhecida, também melhorou a capacidade de predição deles. Agora, essas duas coisas juntas, se vocês olharem para cá, melhoram muito a capacidade de você reconhecer os tipos para aqueles tipos semânticos que têm poucos exemplos para treinar as redes neurais. Então, esse reforço, não usando redes neurais, usando outras coisas clássicas, melhorou bastante aquela cauda longa dos tipos, né? Bom, o que eu ainda gostaria de gastar tempo? Uma outra apresentação futura seria tentar ver como é que a gente pode atacar o problema de dados, não tabelas tiradas da web, mas uma federação de bancos de dados, tentar descobrir como é que a gente classificaria os tipos semânticos das tabelas. Esse paper aqui ainda é alguma coisa que eu preciso ler, que aparentemente ele combina esses modelos de redes neurais com dicionários, expressões regulares, etc. e tal, para tentar classificar tabelas de bancos de dados de um domínio específico, né? Isso daqui, para mim, é fundamental, né? Eu não estou classificando tabelas na web, eu estou classificando uma federação de bancos de dados. E aí, a partir dessa classificação dos tipos semânticos, tentar melhorar o problema de integração de bancos de dados. Ok?